para trazer. E lá no monte o Senhor resolve falar o porquê ele estava dizendo aquilo para os discípulos e a importância daquilo que ele estaria falando para os discípulos, que era sobre a sua volta, o seu retorno. Aqui o Senhor estava falando para os discípulos que muitos falsos profetas se levantariam, ou seja, as 7 coisas aqui que o Senhor falou aos discípulos que aconteceria e seriam sinais falando acerca da sua volta. O primeiro sinal é falando sobre os falsos profetas. A Bíblia vai nos falar no Evangelho, ou melhor, na Epístola de João, no capítulo 4, que João estava exortando ao povo ali a tomar cuidado enquanto aos falsos profetas, até porque ele tinha ouvido da própria boca de Jesus que era necessário estar apercebido enquanto aos falsos profetas. Ali a Bíblia vai nos falar em Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, era necessário entender ali que muitos falsos profetas viriam até se dizendo ser a Jesus Cristo. E nós temos visto que muitos falsos profetas se têm levantado, e alguns até mencionando, se dizendo ser o próprio Jesus. Mas o segundo sinal que o Senhor nos dá aqui, através da sua mensagem, é falando sobre guerras e rumores de guerras. Isaías capítulo 17, versículo 12, Isaías capítulo 18 vai nos dar exemplo de uma guerra que estamos contemplando com os nossos próprios olhos, estando vendo, ouvindo, estamos sabendo de alguma forma que é a guerra ali na Síria. Muitas crianças estão morrendo, muitos homens e mulheres estão morrendo, estão perecendo, simplesmente porque eles não estão aceitando a Cristo como Salvador, escolheram adorar os seus deuses, escolheram viver a sua vida da forma que eles querem. Não estou dizendo aqui que Deus está os punindo por isso, mas estou dizendo que o homem ele tem 2 caminhos, o céu ou o inferno. Não há um terceiro caminho, um caminho mediano. Há o caminho do céu e o caminho do inferno, que basta eu e você escolher, temos a opção de escolher. A terceira coisa que o Senhor Jesus falou aqui sobre o sinal da sua vinda é fomes
temos visto que cada dia mais tem crescido, não só dentro do Brasil como fora, o número de pessoas que têm morrido por consequência da má alimentação, por consequência da fome. Não precisamos ir muito longe para ver que até aqui no Brasil vemos pessoas morrendo de fome, vemos pessoas na rua jogadas, porque passaram dias e até semanas sem ter o que comer, malmente o que beber. Quantos de nós, eu e você, temos parado para pelo menos perguntar o nome daqueles que moram na rua, daqueles que passam fome e necessidade? Quantos de nós temos parado para perguntar: você já comeu hoje? Você já tomou café hoje? Você está bem? Como é que está a sua saúde? Muitos passam de lado, passam direto. E muitas vezes querem vir para a igreja e dizer bem assim: eu sou adorador, eu sou adoradora, quando vê pessoas ali passando privação e necessidade. Se o dinheiro que é roubado de muitos que se dizem líderes, não vou aqui simplificar e dizer, fosse usado da forma correta, sanaria as necessidades de todo mundo, sanaria as necessidades daqueles que estão carentes e precisando de comer, precisando ter as suas necessidades básicas supridas. O quarto sinal que o Senhor Jesus nos dá aqui é sobre pestes, ou seja, enfermidades. Você tem visto que a cada vez tem surgido epidemias diferentes, nomes novos para doenças que até então não eram conhecidas por nós, significando mais um sinal da volta de Jesus Cristo. A quinta coisa que o Senhor vai falar aqui é sobre terremotos, ou seja, me faz pensar em sinais no céu, em sinais na terra, em sinais da natureza. Depois que o homem pecou, ele errou, a Bíblia vai nos falar que a natureza então se manifesta. Aquilo que era comum, como exemplo, o homem chegar para cada animal e chamá-lo pelo seu nome, porque foi ele que deu o nome, se torna incomum. Você não pode mais chegar perto de um animal, porque corre o risco de você ser ferido. Você muitas vezes não pode ir para determinados lugares, porque em determinados lugares tem muitos terremotos, tem muitos maremotos, tem muitas manifestações naturais que, claro, fugiu totalmente daquilo que era natural por consequência do pecado do homem e, é claro, por consequência do cumprimento da palavra, que é a volta de Jesus. A sexta coisa é falando sobre escândalos. Talvez você tenha percebido que muitos pastores, muitos homens e mulheres do Senhor têm caído, têm vacilado o seu pé. Mas a Bíblia vai falar que tudo isso é necessário que aconteça para que os sinceros se manifestassem. É necessário que tudo isso aconteça para que tudo fosse cumprido. 1 Coríntios capítulo 1, lá pelo capítulo 10, versículo 31, se não me falha a memória, vai nos dizer que aquele que está em pé, olhe e cuide para que não caia. Ou seja, Paulo estava dizendo não só para os líderes que ele estava levantando naquela época, mas para aqueles que estavam ali aprendendo sobre a palavra, aprendendo inclusive sobre a volta de Jesus Cristo. Infelizmente é necessário que os escândalos aconteçam para que os sinceros se manifestem e para que a palavra do Senhor se cumpra. A palavra do Senhor fala que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. A sétima e última coisa que o Senhor está falando aqui é sobre o esfriamento do amor. Não é incomum ver hoje em dia você ir em lugares onde aqueles lugares servia para adoração e hoje é um circo, é baderna, é um ringue teológico, ringue de várias formas e de vários sentidos. Outro dia eu vi um vídeo de uma determinada igreja, de um determinado lugar, em que pessoas cristãs estavam brigando, literalmente. Tinha um, coitado, que corria, e ele era o mais perseguido. Era ali cadeiras voando por todos os lados, simbolizando o esfriamento do amor. Não se tem mais aquele amor como outrora. Não se pensa mais no próximo como se pensava antes. Não se faz mais o bem sem esperar nada em troca, mas esperando nada em troca. Poucos são aqueles que amam de verdade. Poucos são aqueles que dizem amar ao Senhor e ao seu próximo como a si mesmo.
É muito fácil dizer eu amo ao Senhor e ao meu próximo como a mim mesmo, quando se vive uma vida totalmente em desordem, quando se vive uma vida totalmente ao contrário daquilo que você professa, daquilo que você fala. Nunca diga eu tenho amor quando as suas atitudes falam totalmente diferente daquilo que você prega, daquilo que você diz, daquilo que você ensina. É necessário a prática. É melhor você fazer do que você falar, porque falar é muito fácil, mas fazer é totalmente diferente. Esses 7 sinais são os sinais falando da volta de Jesus Cristo. Ele ainda diz mais: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não está falando de que 10 anos de crente é o suficiente para você ser salvo, 20 anos de crente é o suficiente para você ser salvo, mas fala que aquele que perseverar até o fim, até o último instante da sua vida, esse sim será salvo. Que eu e você possamos perseverar até o fim, que você possa estar apercebido enquanto aos sinais da volta de Jesus Cristo. Você que está aí, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, aproveita a oportunidade para aceitá-lo como Salvador. E você que já aceitou a Cristo como Salvador, está passando por lutas, está passando por provas, está passando por tribulação, é necessário que você persevere até o fim, para que aí sim você seja salvo. Que vocês possam ser abençoados com essa palavra. Se inscrevam no meu canal para que vocês possam receber mais mensagens da parte do Senhor Jesus. Que Deus assim vos abençoe, que Deus assim vos faça entender que Ele está voltando e que é necessário que eu e vocês estejamos preparados, apercebidos enquanto a sua volta. Já quero agradecer pela oportunidade e que Deus assim vos abençoe em